É importante dizer que os versos de 7 a 18 vão ser também considerados nesta exposição. Salmos 139, versos de 1 a 6. Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Como disse, os versos de 7 a 18, nós também vamos considerar nesta exposição. O tema da nossa mensagem é o raio-x da alma. O raio-x da alma. Deus, desejamos ouvir-te somente. Usa minha boca, usa minha vida, já que o nosso desejo é ouvir unicamente ao Senhor. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. O raio-x da alma. Os raios-x descobertos no ano de 1895 por um físico alemão são ondas eletromagnéticas capazes de mostrar imagens internas de tecidos, ossos e órgãos do nosso corpo. Este é o papel, esta é a função dos raios-x. Eu entendo que no Salmo 139, Davi, precisamente dos versos de 1 a 6, ressalta que Deus é o raio-x da alma. Deus é o raio-x da alma. É quem conhece-nos de modo integral, de modo total. É quem nos conhece por inteiro. É quem sabe tudo sobre nós e acerca de nós. Isto porque, dos versos de 1 a 6, Davi destaca um dos atributos incomunicáveis de Deus, a onisciência. É importante também ressaltarmos que dos versos de 7 a 12, Davi destaca também outro atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença. Dos versos de 13 a 18, a onipotência. Então nós temos no Salmo 139, Davi destacando 3 atributos incomunicáveis de Deus. Primeiro atributo, verso de 1 a 6, onisciência. Segundo atributo, verso de 7 a 12, onipresença. Terceiro atributo, versos de 13 a 18, onipotência. Com que intuito Davi faz isto? Com que propósito Davi faz isto? Ou melhor, quais são as razões de Davi principalmente começar o Salmo 139 ressaltando o atributo incomunicável de Deus, a onisciência? Por algumas razões que eu posso apresentar a vocês. Primeira razão, destacar que Deus conhece a nossa vida anunciada,
a nossa vida pública. Se voltarmos os nossos olhos aí para o verso 2, nós vamos ver Davi dizendo o seguinte, referindo-se a Deus como onisciente: sabes quando me assento e quando me levanto. A ideia de assento e de levanto é a ideia de quem põe o pé para fora de casa. É de alguém que vive distante da sua casa, da sua residência. É de alguém que estabelece relações com outras pessoas que não são pessoas da sua família. Tem a ver com a vida pública. Tem a ver com o que a gente faz, onde a gente trabalha, onde a gente anda publicamente. Deus sabe com quem eu andei nestes 7 dias que estive distante daqui, com quem eu estive. Deus sabe quem esteve do meu lado na poltrona do avião de ontem, o que conversei, o que falei. Davi está dizendo, Deus conhece a nossa vida anunciada, Deus conhece os negócios que fazemos distante da nossa casa, Deus conhece os amigos que temos distante, dos amigos que nossos familiares não conhecem. Deus conhece a nossa vida anunciada, Deus conhece a nossa vida pública, Deus sabe o que fazemos nas praças de São Paulo, Deus sabe o que fazemos nos shoppings de São Paulo, Deus sabe o que nós fazemos nos teatros de São Paulo, Deus sabe o que nós fazemos nos coletivos de São Paulo, Deus sabe o que nós fazemos nos bairros que não residimos em São Paulo, Deus sabe por onde transitamos publicamente, o que os nossos conhecidos não sabem, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Deus sabe. Davi está dizendo isso, Deus, sabes, tu sabes, quando eu saio de casa, o momento exato, a hora exata, o instante exato, com quem eu converso, com quem eu lido, de onde vem o dinheiro que faz com que eu ponha o pão dentro da minha casa, de onde vêm os recursos que me faz sustentar minha casa. Deus sabe. Às vezes os nossos não sabem, e Davi está dizendo, Deus sabe. Deus sabe quais são as relações que mantemos publicamente com os outros. E às vezes vocês sabem que nós nos relacionamos com pessoas publicamente que pessoas que fazem parte da nossa casa não sabem, desconhecem. Davi está dizendo, Deus sabe, Deus conhece a minha caminhada, a sua caminhada. Deus conhece a minha caminhada, a sua caminhada. Na sexta passada, eu estava na cidade de Porto Seguro. Por volta das 19 horas, eu tive que ir para a UPA, ser atendido, ser medicado, porque minha pressão estava 17/15. E quando cheguei, fui até a recepção, passei pela triagem e fiquei aí aguardando o retorno, ser chamado para ser atendido e medicado. E ali fiquei por alguns minutos, conversando com algumas pessoas. Deus sabe o que eu conversei. Deus sabe com quem eu conversei. E a consciência que tive naquele exato momento foi, eu tenho que falar de Jesus. E tinha 2 moças, uma mãe e uma filha do interior de São Paulo, que estava de passagem em Porto Seguro. A filha com um problema estomacal. Nós começamos a conversar. E eu disse, eu sou de São Paulo. Eu sou pastor em São Paulo. Eu resido em São Paulo. E eu comecei a falar do Evangelho para ambas, a falar de Jesus, a apresentar o Evangelho. Sabem por quê, meus irmãos? Porque eu tenho a consciência de que Deus sabe onde os meus pés estão, distante da minha casa. Deus sabe. Davi está dizendo isso. Segunda razão, que Davi
Quer ressaltar quando o mesmo apresenta Deus como onisciente? Que Deus conhece a nossa vida não anunciada, a nossa vida íntima, privada, relacionamento que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu esposo. Primeiro, que Deus conhece a nossa vida anunciada, a nossa vida pública. É a ideia do assento e do levanto. Segundo, que Deus conhece a nossa vida não anunciada, íntima, privada. Relacionamento com meu pai, relacionamento com minha mãe, relacionamento com minha esposa, relacionamento com meu esposo, relacionamento com meus filhos. O que acontece dentro da minha casa, Deus sabe perfeitamente. Dos meus dramas, das minhas crises, das minhas angústias, das suas angústias, dos seus dramas, das suas crises, das suas angústias. Deus sabe perfeitamente o que anda acontecendo dentro da sua casa. Deus conhece a sua intimidade, Deus conhece a sua privacidade, assim como Deus conhece a sua vida pública, por onde você anda, o que você faz, onde você põe o pé, distante da sua casa. Deus também sabe o que você faz dentro da sua casa. Veja aí o que diz o verso 2. Aliás, verso 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhas o meu andar, onde ando, intimidade, o meu deitar, minha cama, minha individualidade, meu quarto. Caminhos passa a ideia de decisões, opções nascidas na minha intimidade. Deus esquadrinha tudo que é maquinado, tudo que é planejado, tudo que é feito dentro da minha casa. As acusações recebidas, os estigmas postos, as palavras negativas propaladas. Deus sabe o que nós fazemos dentro da nossa casa, como nós lidamos com os nossos. Deus conhece, e Davi está dizendo: não adianta deixarmos de colocar a nossa casa, a nossa vida, seja pública ou privada, diante de Deus, porque Deus sabe. Deus sabe, meus irmãos, quem é você dentro da sua casa. Quem são vocês? Deus sabe, minha irmã e meu irmão, quem é você dentro da sua casa. Deus sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. Deus conhece a intimidade do seu quarto. Deus sabe o que você faz quando você está dentro do banheiro da sua casa. Deus sabe o que você faz quando você está dentro do quarto da sua casa. Não adianta ninguém vier dizer o que você faz ou o que você deixa de fazer, porque Deus sabe. A gente precisa ter essa consciência desnuda da preocupação com o que o outro vai dizer. Porque a preocupação maior é aqui, está cativa, com o que Deus sabe acerca de nós, ou seja, com o que Deus sabe, com o que fazemos ou deixamos de fazer, na ambiência, na nossa casa, na relação interfamiliar. Deus sabe, Deus conhece, Deus esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Deus sabe quais são os pensamentos que permeiam a minha mente quando eu ponho a minha cabeça no meu travesseiro, quando eu deito na minha cama. Deus sabe perfeitamente o que eu estou pensando. Deus sabe o que eu penso ou deixo de pensar quando eu sento na mesa da sala de jantar da minha casa. Deus sabe o que eu penso quando eu estou conversando com alguém dentro da minha casa que faz parte da minha família. Deus sabe quais são as intenções. Deus sabe quais são os desejos. Deus sabe o que está por detrás de toda palavra, de todo ato, de tudo quanto ocorre. Deus sabe. Davi está dizendo: Deus esquadrinha. Não há razão, portanto, para temermos, porque Deus é juiz e Ele sabe perfeitamente de tudo quanto permeia a nossa realidade privada, a nossa intimidade, o nosso travesseiro, a nossa cama, o nosso quarto. Deus conhece a sua intimidade. Deus conhece a sua vida privada.
Porque Deus é onisciente. Terceira razão de Deus ser onisciente, destaca Davi, é porque Deus conhece minha vida íntima, secreta, a vida que eu vivo comigo mesmo e com Deus. É o que destaca o verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A ideia de deitar, a privacidade da casa. Conheces os meus caminhos. É a ideia de saber o que permeia o meu ser, o que permeia a minha alma. É a ideia de saber o que está dentro de mim, o que o outro não sabe. A minha subjetividade. Minha esposa não alcança o meu coração. Eu não alcanço o coração dela e ninguém alcança o coração de ninguém. Deus sabe a maldade ou a bondade que permeia o meu coração e o seu coração e o coração de todos. Davi está dizendo: onde habita os meus pensamentos, a minha fábrica reflexiva, de onde nasce a palavra na minha existência, palavra, verbo do meu ser, a palavra. Deus sabe o que processa dentro de mim. Deus sonda, Deus esquadrinha o meu ser. Ele conhece a minha intimidade, Ele conhece a minha alma, Ele é o raio-x da minha alma, Ele sabe como está a minha intimidade, a minha subjetividade, quais são as crises, quais são os dramas, quais são os anseios, quais são as problemáticas que andam atormentando-me. Deus sabe as razões das crises que passam a envolver-nos, que ficam evidentes. Deus sabe. Deus conhece. Ele conhece a nossa vida anunciada, a nossa vida pública. Ele conhece a nossa vida privada. Ele conhece a nossa vida secreta. A vida que eu vivo comigo mesmo é o que só eu sei acerca de mim. Mais ninguém. Refiro-me, outro ser humano sabe. Deus sabe o que está dentro do meu peito. Quais são os meus intentos, quais são os meus desejos. Vocês sabem que existem pessoas que dizem: fulano de tal é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Mas Deus sabe que não é. E às vezes, pessoas dizem isso com o intuito de depreciar, de queimar, de estigmatizar, de tatuar negativamente. E quantas pessoas são marginalizadas, são trucidadas, são mortas socialmente, por conta de estigmas, de julgamentos, de tatuagens injustas. Nós temos que entender que Deus sabe quem somos, e nós temos que estar preocupados com o que Deus sabe acerca de nós. Nós temos que estar preocupados com o que Deus sabe de mim, e não com o que o outro sabe, ou pensa que sabe. Davi está dizendo: eu estou certo de que Deus sabe quem eu sou. Eu estou certo que Deus sabe o que passa no meu coração, o que sonda no meu coração, o que permeia a minha mente, o que eu sou internamente. Por isso eu não tenho nenhuma preocupação com relação ao que eu faço no público ou ao que eu faço no privado, porque Deus sabe perfeitamente quem eu sou, quais são as minhas intenções e o que é que passa dentro de mim. Deus sabe. Me vem à mente Samuel na casa de Jessé, sendo exortado por Deus. Quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, vocês sabem, com a finalidade de ungir o novo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul e havia escolhido Davi. Mas até então Samuel não sabia. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ciente de que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel, Samuel diz: Jessé, eu preciso conhecer os seus filhos. Jessé de imediato traz os seus filhos, e Samuel diz: é esse, e Deus diz não. Samuel diz: é esse, e Deus diz não. Samuel diz: é esse, e Deus diz não. E aí Deus exorta Samuel dizendo o seguinte: Samuel,
eu não vejo como o homem vê. O homem está cativo à estampa, à imagem, à estética, à anatomia. Eu ao interior, à alma. Eu vejo o que você não vê, Samuel. Por esta razão que devo escolher o rei, porque eu sei quem é digno de assentar no trono de Israel. E o rei não está aqui, o rei está no pasto. É um menino, é um jovem de apenas 17 anos de idade. Com isto Deus diz a Samuel: a minha medida é distinta da medida dos homens. Eu não avalio as pessoas a partir do que os homens avaliam, porque os homens estão presos ao que eles veem, ao que eles percebem, ao que eles notam. E nem tudo que a gente vê é o que é, meus irmãos. Há muita dissimulação, há muita máscara, há muita fabricação, há muito engano, há muito sofisma. Tem muita gente vestida de pele de bode, de pele de ovelha, melhor dizendo, sendo bode, dentro da igreja. Deus conhece a nossa interioridade. Deus conhece a nossa intimidade. Deus conhece a subjetividade do meu ser, as minhas angústias, aqueles gemidos que nascem na minha alma, que os ouvidos humanos não conseguem ouvir. Quando você está dentro da sua casa, paralisado ou paralisada, com o rosto sem uma lágrima correndo, sendo vista, mas por dentro enxurrada de lágrimas. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece a nossa vida íntima, a nossa vida secreta. Deus sabe, meus irmãos, o que nós produzimos aqui dentro, o que passa dentro da nossa cabeça. Deus sabe se eu sou fiel ou infiel. Deus sabe se eu sou honesto ou se eu não sou honesto para com o Evangelho, para com sua igreja, assim como Deus sabe se você é ou se você não é. Não adianta colocar gravata, colocar terno, estar com a Bíblia na mão, cantar aqui na frente, ou estar nesse púlpito, se não estiver com a interioridade rendida ao Evangelho, cativa ao Evangelho, crucificada, morta. Vida com Deus é vida de joelhos curvados, não fisicamente, mas de alma. Tem gente que se curva fisicamente, mas não se curva subjetivamente na alma. Quarta razão de Davi destacar a onisciência de Deus, dos versos de 1 a 6, é porque Deus conhece o meu inconsciente. Os versos 13 e 16 descreve o meu interior, o âmago da minha alma. O que Davi chama de assombrosamente maravilhoso é o entretecer de Deus em mim, desde quando eu sou informe, o eu do ventre, da barriga da minha mãe. Deus sabe de mim o que eu não sei, o que eu não lembro acerca de mim, o que foi formado em mim enquanto eu estava no ventre da minha mãe. É o que destaca os versos 13 e 16. Vejam, Deus conhece a nossa vida pública, Deus conhece a nossa vida privada, Deus conhece a nossa vida secreta, aquilo que está dentro da gente a gente sabe, e Deus conhece o que a gente não sabe acerca da gente. O que tem a ver com os traumas, com os transtornos. Deus sabe a causa de cada trauma, de cada transtorno, de cada síndrome. Quantas pessoas com transtornos borderline, síndrome do pânico, gente depressiva,
porque alguma coisa aconteceu na infância, alguma coisa aconteceu em um momento da sua vida, onde a memória existe, mas não é lembrada. Davi está dizendo que Deus sabe como eu fui formado, de que forma eu fui formado no ventre da minha mãe. Deus sabe de mim o que eu não sei. O meu inconsciente. O que me leva a ter impulsos cujas razões para mim são desconhecidas. Deus sabe. Deus conhece. Deus conhece. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe de mim o que eu não sei, Deus sabe de você o que você não sabe. Por isso, meus irmãos, o melhor divã para nós estarmos é o divã de Deus. O melhor analista, o melhor psicanalista, o melhor psiquiatra. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que procurar psiquiatra, psicanalista, psicólogo, não é isto. Eu estou dizendo que ninguém mais conhece-nos. Como Deus. Deus conhece o meu mundo inconsciente, o que eu não sei acerca de mim, o que eu não lembro quando eu tinha 1 ano de idade, 6 dias de existência, 1 dia de existência, o que eu vivi dentro da barriga da minha mãe, talvez dramas, talvez inquietações, a formação, como ela foi feita. Davi está dizendo, Deus teceu tudo, Deus formou tudo, Ele me conhece como ninguém, até os dias da minha vida, os últimos dias, foi Deus que determinou. Não há nada, absolutamente nada que aconteça comigo, que vai acontecer comigo ou com você, que Deus não saiba, porque foi o próprio Deus que determinou. Existimos nessas 4 dimensões: vida pública, privada, secreta, inconsciente. Deus conhece a nossa vida pública, com quem eu estabeleço negócios fora de casa. Deus conhece a nossa vida privada, como eu vivo dentro da minha casa. Deus conhece a nossa vida íntima, secreta, o que passa no meu coração, o que passa na minha alma, o que permeia a minha subjetividade. Deus conhece a nossa realidade inconsciente, o que eu não sei, o que você não sabe acerca de nós mesmos, o que eu não sei acerca de mim, o que você não sabe acerca de você. Deus pode, portanto, tratar-nos por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês. Primeira coisa, tendo-nos esta consciência que nós devemos fazer, é pararmos de fugir de Deus. Davi, depois de chegar a essa conclusão, a partir do atributo incomunicável da divindade da onisciência, Davi adentra no atributo da onipresença, para dizer o seguinte: se Deus é onisciente e sabe de tudo, e Deus é onipresente, nós temos que parar de fugir de Deus. Veja aí, versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A conclusão de Davi é que nós devemos parar de fugir de Deus. Nós temos que estar indo ao encontro de Deus o tempo todo, em todo instante, porque não há como fugir de Deus se Ele nos conhece publicamente,
Se Ele nos conhece, no que diz respeito à nossa vida privada, à nossa vida secreta, à nossa realidade inconsciente, e se Ele é onipresente, não há razão de fugirmos de Deus. Pelo contrário, o que nós devemos fazer é nos colocarmos diante de Deus e dizermos: Deus, eis-nos aqui, trata-nos. Quanto mais eu fujo de Deus, eu me persigo, me tormento, pois não há como fugir de Deus. Quanto mais o homem foge de Deus, mais angustiado este fica, mais atormentado este fica, mais adoecido este fica, porque só Deus pode tratar o problema da alma. Deus é onipresente, Deus é imanente, Deus não está distante, não adianta tentarmos fugir. E às vezes a gente tenta fugir, adotando comportamentos indecorosos, pecaminosos. Me esquece, Deus. Em outras palavras, quando assim fazemos, estamos dizendo. A gente tenta escapar dizendo: eu não sirvo, eu não presto para fazer o que o Senhor quer. Então eu vou passar a viver nos carnavais da existência. Eu vou passar a adotar uma vida extremamente oposta ao que o Senhor requer de mim, para que o Senhor venha me esquecer. E aí Davi está dizendo: não há como fugir de Deus. Se as trevas dos comportamentos degradantes passarem a te envolver, Deus estará lá, porque não há como fugir de Deus. Seja dentro do prostíbulo ou dentro da igreja, Deus estará lá. Seja no carnaval ou em uma festa religiosa, Deus estará lá. Não adianta. Não há como o homem fugir de Deus, porque é impossível. É impossível tentar elaborar teses, discursos acerca da não existência de Deus, para dizer: Deus não existe, Ele não está aqui, Ele nos deixou, Ele nos abandonou. Não há. Davi está dizendo: isso é balela, isso é conversa fiada, isso é conversa de quem quer viver doente, atormentado, porque viver fugindo de Deus é viver doente e viver atormentado. É melhor lidar consigo mesmo, entendendo quem você é diante de Deus, do que distante de Deus. Segunda coisa que Davi quer mostrar-nos, depois de ressaltar que Deus nos conhece, que Deus é onipresente, por conseguinte, é que nós devemos aceitar a nós mesmos. Versos de 13 ao 18, quando Davi ressalta a onipotência de Deus, nós devemos aceitar a nós mesmos quem nós somos. Porque foi Deus que nos fez por meio do seu poder. É o que Davi destaca dos versos de 13 a 18. Verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou por ter me feito, em outras palavras. Foi Deus que me fez, foi Deus que te fez, do jeitinho que você é, com o rosto que você tem, com a perna que você tem, com o nariz que você tem, com a boca que você tem. Tudo quanto você tem na vida foi Deus que te deu. Davi está dizendo: Deus te fez por meio do seu poder. Aceite quem você é. Porque quem nos formou foi Deus. Não importa de onde eu vim, de uma mãe boa ou ruim, de uma casa esculhambada ou não, eu tenho que me aceitar, porque eu vim de ti, Deus. Tem muita gente vivendo crise e mais crise com relação ao que é, por não aceitar de onde veio, da mãe, por não aceitar a mãe que tem, o pai que tem, o que tem na vida, e vive crises psicológicas, emocionais. São pessoas depressivas, são pessoas doentes. Davi está dizendo: rompa com isso, não importa
se você teve uma mãe boa ou uma mãe ruim, um pai bom ou um pai ruim, se você tem uma casa boa ou uma casa ruim, não importa. O que importa é que foi Deus que te formou, você veio das mãos do Todo-Poderoso, Ele te teceu, Ele te formou. Graças devemos dar a Deus, portanto, por isso. Davi, em outras palavras, está dizendo, o que vale para mim é o que eu devo considerar acerca de mim. Deus como meu Criador. Deus como meu formador. Graças te dou. Deus nos formou. Portanto, nós devemos nos aceitar. Tem muita gente que não se aceita, vocês sabem disso. Gente, meus irmãos e minhas irmãs, que por conta da mãe que tem, estabelece relações negativas com a própria mãe, com o pai, com os irmãos e com todas as pessoas que passam a conviver intimamente. Trauma. Você sabe que os transtornos, como o transtorno borderline, tem a ver com o abandono. Pessoa que se sentiu abandonada na infância, abandonada pelo pai, abandonada pela mãe, abandonada por uma pessoa íntima e se torna uma pessoa adulta, agressiva, transtornada, mal-humorada. Davi está dizendo, se resolva sentando no divã de Deus, entendendo que Deus foi quem te criou, e isso que tem que permear a sua mente, a sua consciência, para que você passe a viver na vida, entendendo que você é sim uma pessoa formada por Deus. Você não é uma pessoa inútil, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que tem que se ver dessa forma. Não se avalie a partir do que você tem, a partir do pai que você tem, a partir de onde você mora, de qual é o seu endereço hoje. Se avalie a partir do Deus que te formou. A gente precisa resgatar esta psicologia. Sabe qual é o resultado? Segundo Davi, se assim entendermos, exaltarmos a Deus. Verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí continua, a partir do verso 18. Exaltarmos a Deus por tudo que Deus é, onisciente, onipresente e onipotente. Somos cônscios que Deus pune os maus, e por isso devemos descansar em Deus diante do mal. É o que destaca o verso 19. Até isso Davi diz: se alguém está perseguindo você, se alguém está na sua cola, se alguém está te acusando, se alguém quer te danificar, se alguém quer te queimar, se alguém quer puxar o seu tapete, descanse em Deus. Se avalie a partir do espelho da divindade acerca de você, do seu Criador. Passe a se enxergar como um servo, uma serva de Deus, como alguém que foi tecido por Deus de modo assombroso, grandioso. E coloque a sua vida diante de Deus, ponha tudo quanto acontece com você diante de Deus e diga: Deus, eis-me aqui, julga a minha causa. Eu concluo essa mensagem ressaltando que os versos 23 e 24 dizem, presta atenção: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Autoexame, avaliação constante da nossa alma, buscando a Deus, que pode nos dar forças. Autoexame, autorreflexão. Sonda-me, sonda-me. Ó Deus, me faça entender quem eu sou, me faça aceitar quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tenho, o que eu possuo. Ó Deus, me ensine a lidar comigo mesmo.
Me ensine a lidar comigo mesma. Me ensine a aceitar quem eu sou na existência. Ó Deus, não permita que o outro venha me definir e a partir dessa definição eu venha viver debaixo de lençóis, com lágrimas correndo pelo meu rosto. Não, em nome de Jesus, não permita. Não permita, meu Deus, que eu venha ser resultado da influência de alguém ou do pensamento de alguém. Não permita, me ensine a viver estabelecendo o autoexame, uma autorreflexão acerca de mim, a partir do que o Senhor é e do meu relacionamento contigo, para que eu venha viver neste mundo tão perverso e tão mau, certo de quem eu sou, de alma lavada, de peito aberto e de cabeça apaziguada. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Deus amado, Deus santo.